Salve, salve! Está começando mais um podcast da Sons Periféricos, que nessa temporada é fomentado pelo programa Vai Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. Não deixe de nos acompanhar no Insta, @Sons Periféricos. Eu sou a Catarina, o meu Insta é @Cati_NN, e estou aqui com a Gabi para ter essa conversa junto comigo. Gabi, passa suas redes aí. Salve, salve, Gabi aqui. Para quem quiser seguir, é @Gabi Santrog. E a gente está aqui no nosso tema do mês, que é sobre maternidade periférica, conversando com Ingrid Félix, que é produtora audiovisual e mãe, e está aqui para falar um pouco sobre suas vivências, sobre o tema. Ingrid, dá um oi para a gente, passa suas redes sociais, acrescenta algo que você queira. Salve, gente! Eu sou a Ingrid. Nas redes eu tô como @Ingrid Félix AS, lá no Instagram, no Facebook Ingrid Félix. É isso, sou mãe, moro aqui no Jardim Brasil. Bom, para a gente começar a nossa conversa, fala um pouco sobre a sua trajetória como produtora, sobre como foi para você o início da maternidade. Conta um pouco para a gente sobre essas questões. Tá, vamos lá. Eu iniciei, assim, nem como produtora audiovisual, não. Na verdade, eu tive um encantamento pelo audiovisual quando eu tinha lá meus 16 anos. E aí, porque eu fui na plateia de um programa da MTV, que se chamava Beija Sapo. Era um programa que a Daniela Scarelli apresentava. E aí eu fui, né, junto com meu primo e tal, e uma galera na plateia, né? E aí, quando chegou lá, na plateia, que eu sentei, assim, vi tudo aquilo armado, câmera, luz, um monte de gente, tal, eu fiquei encantada, assim, e falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida, assim. Não sei como, não sei quando, mas eu fiquei encantada por aquilo, né? E isso era lá em 2004, lá, 2003, sei lá. E os cursos de audiovisual eram muito caros, assim, era rádio e TV, não era nem audiovisual ainda. E era tudo muito caro, assim, né? Os cursos só tinha ou na USP ou na Casper Libero, que era tipo R$ 900 a matrícula. Assim. Então ficou tipo impossível para mim fazer isso, né? E aí passou o tempo, assim, fui fazer outras coisas da vida, passou o tempo, até que quando eu consegui começar a fazer faculdade de produção audiovisual, tecnólogo, né, que aí ficou mais barato e tal, e eu já estava trabalhando, consegui um trabalho na área, e aí foi aí que começou a minha saga de produção audiovisual, assim, e isso eu já estava com, sei lá, 22, 23 anos, por aí. E aí, né, comecei a fazer e tudo mais. Tive que parar no meio do caminho novamente, porque eu não consegui pagar. Enfim, coisas da vida, né? E aí, passou o tempo, comecei a me envolver com um coletivo cultural e fazer produção cultural também. E aí, o audiovisual, ele... Eita! Não que ele ficou de lado, mas ele ficou em stand-by um tempo, assim, mas nunca sumiu da minha vida, né? Mas eu sempre fazendo, assim, e aí tirando fotos, fazendo vídeo e tal. E aí, quando foi mais ou menos... Isso eu já tinha trabalhado, trabalhando na área, né? Já tinha trabalhado numa emissora de TV, e aí fiz produção, trabalhei em produtoras e tudo mais. Mesmo não terminando a faculdade, né? Mas sempre trabalhando na área. E aí quando eu comecei a fazer produção cultural, foi que eu deixei um pouco o audiovisual de lado e me dediquei um pouco mais à produção cultural, mas não que eu abandonei. E aí, quando foi em 2018, eu engravidei da minha primeira filha, da Ioluá, e coincidentemente eu estava estudando novamente e estudando audiovisual. Nessa época eu tinha feito o vestibular
E aí eu tinha passado no Instituto Federal para geografia, tipo, nada a ver. E também tinha feito vestibular da ETEC, de audiovisual. E passei nos dois, né? E fiquei muito, ai meu Deus, o que eu faço? Mas acho que a paixão pelo audiovisual fez eu escolher pelo audiovisual, né? Eu não ia conseguir tocar dois estudos, tendo que trabalhar e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, no meio dos estudos, eu fiquei grávida, mas eu não parei de estudar, tipo, não abandonei o estudo, porque eu falei, ou é agora ou é agora, assim, né? E eu já estava já com 20, isso eu já estava já com 20 ou 28, por aí. 28, 29 anos. Então eu pensei, bom, ou é agora, né? Ou eu faço isso agora, eu não vou fazer mais. Claro que é um equívoco pensar isso, né? Porque a gente tem a vida inteira aí para fazer um monte de coisa. Eu fiquei grávida da minha filha, estudando, né? E tudo mais, consegui terminar. E aí foi assim, a maternidade é sempre um desafio, né? Principalmente para a mulher. E, enfim, por N motivos. Eu tenho um companheiro que ele faz o papel dele de pai, né? Ele é muito presente nas nossas vidas, né? A gente mora junto. Mas ele é muito presente na vida das meninas e cumpre o seu papel, né? Mas tem diversas questões que a maternidade traz, né? Que a gente não está preparada para passar, assim, né? Tipo, e aí não querendo assustar ninguém, né? Mas é um período que a gente fica fragilizada, é um período que a questão hormonal também pega muito, é um período que se você não tiver fortalecida, não só com a pessoa, com o pai da criança, mas a sua família também. Então é muito barra passar, assim, por mais que seja tudo muito perfeito, vamos dizer assim, sabe? Esteja tudo alinhado, mas ainda assim é um período de descoberta, né? É um período que, tipo, você não tá. E por mais que tenha sido planejado e tudo mais, mas seu corpo muda completamente, seu pensamento, tudo muda na sua vida, assim, literalmente, inclusive seus amigos, assim. Então, é uma mudança muito radical, assim, muito radical mesmo, né? É, é claro que, assim, existem diversos relatos, né, de mães que, enfim, tem mãe que não para de trabalhar, tipo, vai trabalhar até o último dia antes de nascer, enfim, esse tipo de coisa. Mas acho que a carga emocional, assim, ela é muito mais pesada para a mulher, né, para a gestante, né, porque quando você vira uma gestante, é um negócio muito louco. Parece que você vira um ser sagrado, assim, né? E aí todo mundo quer falar com você, tem tem preocupação, né? Tudo para grávida, aquela coisa. E aí quando o bebê nasce, acabou, né? Acabou. Aquela mãe, aquela pessoa que você era antes de engravidar, ela mudou e toda aquela empolgação, né, todo aquele cuidado que se tinha com você enquanto você estava grávida, acaba, assim, na sua maioria, né? Porque toda a atenção vai para o bebê, né? Só que acho que agora as pessoas estão começando, sei lá, de um tempo para cá, as pessoas estão começando a prestar atenção na mãe, né? Naquela mãe que se torna outra pessoa, que se torna outra mulher, que tem uma criança que é totalmente dependente dela. Então as pessoas estão começando a falar sobre isso, assim, né? Já há um tempo. E eu acho que isso é muito importante, porque realmente
o puerpério é um período bem complicado, assim, bem complexo, de vários, enfim, é uma chuva de diversos sentimentos, de diversas coisas que acontecem ali com a mulher, e que se ela não tiver uma estrutura legal, assim, de família e tudo mais, bem estruturada emocionalmente, a gente pira mesmo. Não tem como, assim. É legal que você já trouxe, assim, a próxima pergunta que a gente ia fazer, né, dos desafios, assim, da maternidade. E para além disso também, que você falou que faz parte, né, de coletivos e tudo mais, e quando a gente entra nos coletivos é luta, né? A gente vai ter, é uma causa que a gente está defendendo. Então, além desses desafios da maternidade, né? Como que foi conciliar tudo isso? Maternidade, a luta nos coletivos, o próprio trampo que você que você vem estudando, como foi esse período assim para você? Bom, tem sido, na verdade, assim, porque as minhas filhas são muito pequenas ainda, né? Uma tem 3 anos e a outra tem 1 ano e 3 meses, assim. Então, elas são muito pequenas, são bebês. Então, o desafio, ele continua, ele tá aí, né? Eu de fato, acabei me afastando de algumas coisas, assim, porque... Acho que porque eu quis também, sabe? Quis viver esse momento da maternidade, de curtir esse momento, de estar totalmente, né? Não que eu não tenha parado de fazer as coisas, porque quando eu fiquei grávida eu estava no meio de um projeto. A gente estava executando um projeto. E então não podia parar, né? Então eu estava ali continuando fazendo as coisas. Na gravidez da minha segunda filha também. Então, eu trabalhei até quase o último dia. Então, eu não parei, mas depois que eu as tive, acabei me afastando de algumas coisas. E uma coisa que eu penso também, que acontece não só, sei lá, não só no mundo da cultura, mas talvez para todas as mães no geral, é que começa a acontecer uma coisa que é o seguinte: é, você você deixa de ir em alguns lugares porque seus filhos não se encaixam lá, né? E muitos lugares desses, né, são lugares que são lugares acolhedores, né, entre aspas, vamos dizer assim, mas que quando você vira mãe, eles não são mais tão acolhedores, sabe? Porque quando, sei lá, se marca uma reunião, se marca um evento, alguma coisa, é difícil ter um espaço para as crianças. Quase nunca tem. São poucos coletivos e pessoas que pensam nisso. E aí eu, com 2 crianças, por exemplo, mesmo que eu vá com o meu companheiro, ou às vezes ele vá sozinho com elas, ou eu vá sozinho com elas em determinados espaços, eu não consigo ter atenção total naquilo que está sendo, sei lá, de uma reunião, por exemplo. Né? Então, eu deixei de ir em alguns lugares muito por conta disso também, porque eu não ia ter um acolhimento para minhas filhas, né? E por mais que a galera fale assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, mas uma criança, ela incomoda no espaço. Quando tem uma criança que tá chorando, ela se incomoda no espaço. Por mais que você ame criança, mas as pessoas se incomodam. E isso é muito foda, porque a sociedade exclui as mães desse lugar, né? De você estar ali na luta, de você, sei lá, em protesto. Tipo, não dá pra ir num protesto com uma criança, sacou? Tem determinadas reuniões que não tem como ir, tipo, não dá pra ir com uma criança, porque não vai ser um lugar acolhedor, então isso muda muito, assim, né? E alguns lugares que eu já fui, algumas coletividades e atividades que eu realizei, a gente, por vezes, se preocupava com isso, né? Porque tinham outras
porque tinham outras mães, crianças e tudo mais. Então, alguns lugares a galera fazia ali a cirandinha das crianças, alguém ficava responsável, mas na maioria dos lugares não rola isso, sabe? Tipo, Nossa, e é muito doido, assim, porque eu já tive uma ideia também, assim, de ter espaços para as crianças, né? Nos lugares, assim, para as mães serem, né, bem-vindas também. Porque ao mesmo tempo que você. Ai, minha cachorra, peraí. Deu pra ouvir ela latindo? Que ao mesmo tempo que você exclui, né, a criança, porque, tá atrapalhando, você tá excluindo essa mulher também, que tá ali pra somar na luta, né? Então, tipo, não orna, não tá combinando com o discurso, né, essas práticas. E eu comecei a ter esse olhar bastante, assim, forte no meu olhar pedagógico mesmo, né? Quando eu comecei também a trabalhar com crianças, a lidar com crianças, ver as necessidades que elas têm, né? E é muito doido, porque falta muito esse tato, assim mesmo, de compreender, sabe? Se não tiver esse lugar, sabe, as manas também não vão conseguir somar, não vão conseguir estar nesses espaços, não vão conseguir raciocinar para conseguir ajudar, sabe, numa reunião, para conseguir estar presente de fato, né? Então, isso é muito doido mesmo, assim, o que que acontece, mesmo sendo lugares que, né, de militância, lugares que é para incluir todo mundo, assim, e é muito doido mesmo, como pouquíssimos espaços. E aí tá em evento, sabe? Evento assim, vai ter evento em praça pública, da hora, mas quando você vai lá, não tem lugar para criança. E é muito doido como a gente vai observando, né? E não só assim. é, Tem gente que observa a partir, né, do momento que é mãe, fala assim, caramba, tipo, realmente, sabe, não tem espaço. E eu depois só tive esse olhar mesmo, assim, mais preciso quando a pedagogia entrou assim na minha cabeça. Falei, caramba, cadê os espaços para as crianças, sabe? Até numa biblioteca, numa livraria, num lugar assim, sabe? E, e é muito importante esse ponto que você levantou. É, porque eu acho que a criança, ela faz parte da sociedade também, ela não é um ser excluído disso, Com né? certeza. Ela Uhum. tá ali também, faz parte da sociedade, ela tá em coletivo quando ela tá na creche, ela tá em coletivo quando ela tá, eita, quando ela tá na família, né? Então, ela não é um ser excluído dessa sociedade, né? Só que em muitos lugares se exclui essas crianças, assim. E eu senti isso muito, assim, tipo, E também tem a questão da rede de apoio, né? Por exemplo, no meu caso, é eu e meu companheiro, assim, a gente É tem isso que eu rede ia de te apoio, perguntar sacou? também. Tipo, dentro das coletividades, se você encontrou alguma rede de apoio, assim, Cara, muito pra. pouco. Muito Uhum. pouco, assim, ninguém nunca chegou e falou assim, ó, vai sair, sei lá, vai fazer seu rolê que eu fico com a sua filha, suas filhas. Tipo, isso nunca rolou, assim, porque as nossas mães moram longe, Uhum. né? A minha sogra mora em Salvador e a minha mãe mora em Osasco. E eu moro na Zona Norte, então, assim, é muito longe. É claro que elas teriam o maior prazer de ficar com as meninas se isso acontecesse, mas a realidade não é essa. Então, ou é meu companheiro, ou é eu. Ou a gente paga alguém para ficar com elas, Uhum. né? Ou a gente leva elas, ou a gente não vai. Esse é o rolê, assim, tipo, a gente já deixou de ir em vários lugares depois que elas nasceram, assim, porque não dava para ir, né? Então, a gente vai mesmo quando tipo, é um lugar que dá para levá-las, ou eu tenho um trabalho para fazer, quem fica é ele, Uhum. né? E aí ele é a mesma coisa. Ele tem um trabalho para fazer, quem fica sou eu. Então a gente não tem rede de apoio, saca? Tipo, para quem tem uma rede de apoio é muito mais fácil, obviamente. Tipo, você consegue fazer as coisas, né? Consegue ali ter um tempo para você, consegue ali enfim, tocar seus projetos.
Então, ou eu toco os meus projetos e faço isso na raça mesmo, ou as coisas não acontecem, assim. As coisas não vão acontecer. E por isso que muitas mães, né, se anulam, Tá. porque não tem essa rede de apoio, porque não tem alguém que chega e fala, meu, tipo, ó, vou ficar aí com as suas filhas pra você dar um rolê com seu marido, sabe? Vou Uhum. ficar aí com suas filhas para você dar um rolê, sei lá, e fazer sei lá, não sei. Ter um dia para você. É muito difícil ter alguém aqui que faça isso. Se não for sua mãe, sua irmã, sua família, alguém que seja muito, muito, muito próximo, Uhum. isso não vai acontecer. É muito difícil, assim, mesmo. Por mais amigos que sejam, mas é muito difícil, assim. Sim, sim, é pesado, né? Pesado, sim, quando a gente para pra pensar. Porque às vezes a gente é esses amigos também, né? Que, Exatamente. que aí a gente fica na correria e fala, tipo, pô, o que que eu tô fazendo, sabe? Não tô acolhendo também, né? É que É, porque a a gente galera sempre. tem um monte de coisa pra fazer e fala, mano, eu não vou deixar, tipo, já não tenho filho pra não acontecer, sabe? Tipo, tem muita gente que tem esse pensamento. Sim, É sim. aquela coisa de pariu, como é que é o ditado? Pariu Mateus que balance, né? Quem pariu É, Mateus que isso, balance. E isso. isso é muito a ferro e fogo mesmo. As pessoas Uhum. levam isso a ferro e fogo mesmo. Tipo, ah, filho é seu, foda-se, sabe? Tipo, vai, cuida do seu filho, assim. E às vezes às vezes eu fico pensando assim, às vezes me sinto um pouco, ai, não sei que palavra usar assim, mas acho injusto isso, né? Porque tem aquele ditado africano, para se criar uma criança é necessário uma aldeia, é necessário muitas pessoas. E na sociedade que a gente vive hoje, é tudo muito individualizado, Uhum. né? Por Uhum. mais que você tenha ali a comunidade escolar, por exemplo, que é um dos primeiros espaços ao qual a criança vai testar o que é sociedade, por exemplo, né? Mas ainda assim é complicado, assim, né? Tipo, até dentro da sua própria família, às vezes a galera fala, nem vou me meter. Tipo, Uhum. filho é seu, foda-se. Uhum. Você que tem que dar conta, né? Então, acho que cada vez mais as coisas estão muito individualizadas. Eu vou perguntar agora sobre as questões assim, o que que você vem, se você vem, né, lendo algo sobre maternidade, quais foram as pessoas assim que te influenciaram, que foram referências para você nesse processo? E também não só na maternidade, né? Eu acho que também numa questão do seu trampo audiovisual, assim, o que que você vem estudando, o que que você vem lendo, quais são suas maiores referências, assim. Olha, sobre maternidade, assim, quando você vira mãe, você começa a ver. Eu estava falando disso ontem, inclusive. Você começa a ver um monte de coisa sobre maternidade, sobre gravidez, sobre parto, sobre blá blá blá, um monte de coisa. E aí eu estava até conversando com uma amiga ontem que no meu algoritmo do Instagram, por exemplo, no Reels, para mim só tem ou mulher grávida ou criança, ou sei lá, alguma coisa de culinária, assim. E é uma merda, porque às vezes eu não quero ver isso, entendeu? Sabe? Tipo, eu quero ver outra coisa, quero saber de outras coisas, sei lá, quero saber de cinema, quero saber de direção de arte, quero saber de fotografia, enfim. E o algoritmo só traz isso. É, quando eu engravidei, assim, não só quando eu engravidei, mas eu ainda sigo algumas pessoas, assim, que falam sobre maternidade na internet, e isso me abriu uma visão de pensamento muito grande, assim, né? Sobre diversas, enfim, sobre diversas questões da maternidade, né? É claro que a gente acaba, querendo ou não, a gente traz as referências da nossa mãe, porque é isso, né? É a primeira pessoa com quem a gente tem contato ali de maternidade, né? Então, claro, muito dos ensinamentos que eu tive e que eu tive da minha mãe, eu vou passar para as minhas filhas, aquilo que eu acho que é replicável, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que uma pessoa que me fez olhar de uma forma um pouco diferente para o que é maternidade, assim,
foi a própria Preta Jai, assim, ela me trouxe uma outra perspectiva sobre a questão não só do parir, né? Que foi ela que fez o meu parto, inclusive, meus 2 partos, né? Eu tive meus partos em casa. E não só sobre essa questão do parto, mas sobre a questão de pensar uma outra maternidade, um outro tipo de maternidade, Uhum. aonde você tem uma liberdade, vamos dizer assim, que você fica um pouco livre de alguns estereótipos que a gente conhece, assim, né, na vida, assim, né? E eu acho que ela foi uma das pessoas que me trouxe essa luz, assim, vamos dizer, para pensar um outro tipo, né, de maternidade. Acho que meu próprio companheiro também, pelo fato dele ser, né, ter sido não, dele ser muito presente, tá sempre muito, muito próximo comigo, muito companheiro mesmo. Isso também me fez ter uma outra perspectiva de maternidade. Eu sigo algumas pessoas na internet que tem uma mãe que chama Andressa Reis, ela é uma mulher preta, do Rio de Janeiro, tem 2 crianças, um menino e uma menina, e teve um primeiro filho que morreu, né, infelizmente, e ela fala bastante sobre essa maternidade real, né, sem ser essa maternidade romantizada mesmo, sabe? Enfim, e ela fala sobre várias questões, assim, e que eu leio os posts dela, os posts, assim, e me atravessam muito, assim, né, de eu me ver ali mesmo naquele rolê, assim, hoje, acho que hoje mesmo, né, eu vi um post dela onde, tipo, antes de você ficar grávida, você quer fazer todos os esportes radicais, quer pular de bungee jump, quer fazer não sei o que lá, e aí, depois que você se torna mãe, tipo, até subir na cadeira, na escada para trocar uma lâmpada, você tem medo. Você pensa 1000 vezes e fala, ai, não vou fazer isso não, porque se meus filhos morrer, não vai ter quem cuidar. Tipo, e é muito real isso, sabe, assim. Tipo, acho que esse é um dos meus maiores medos, assim, morrer e deixar meus filhos, tipo, quem que eu vou, sabe, assim, tipo, claro, o pai vai cuidar, mas assim, muito triste, né, então, Gente, é realmente, né? Você, tipo, você fica com medo de proibida de tanta morrer. coisa. Não, é literalmente você fica proibido de morrer. Não pode errar, não pode É, adoecer, não pode pode. adoecer, não pode nada, Nossa, gente. É. sabe, assim. E ela traz isso muito, muito forte, assim, muito, né? Tem uma outra moça também, eu não sei o nome dela, mas eu sei que a página chama Psy Mama, que acho que ela é psicóloga, e ela também traz muitas questões da maternidade, né? Ela traz um olhar da psicologia, e ela fala muitas coisas que principalmente em como tratar as crianças, sabe? Essa coisa da adultização que a gente tem com as crianças. É, e muitas vezes às vezes eu me pego fazendo algumas coisas com as minhas filhas, assim, que eu paro e penso, falo, opa, sabe? Tipo, Uhum. acho que não tá legal isso aqui, tipo, não é isso, sabe? São crianças, não dá pra gente querer cobrar determinadas coisas. Então elas trazem, acho que assim, pensando aqui agora, são 2 pessoas que eu sigo, assim, que tá na internet, mas que eu acho que são 2 perfis que me trazem questões muito, muito reais, assim mesmo, sem uma romantização do rolê, assim, e não só isso, e de pensar uma outra maternidade também, sabe? Sim. De pensar não só em como você ser mais paciente com a sua criança, em como você cobrar menos a sua criança, em como você estar em determinados espaços com a sua criança, sabe? E, Sim. e, e como às vezes a gente também reproduz não um sentimento infantil, mas assim, a gente faz determinadas birras, determinadas coisas que, enfim, que a gente traz de traumas e coisas, e a gente acaba reproduzindo nos nossos filhos. Então, acho que são 2 pessoas que eu gosto muito de ver, assim. Agora, com relação ao audiovisual, assim, que eu mulheres assim pessoas, né, que eu admiro muito assim, tem uma diretora que chama
Renata Martins, ela é brasileira e tal, preta, mulher preta e tudo mais. Gosto muito do trabalho dela. A conheci há um tempo atrás, tipo, acho que lá em 2013, mais ou menos. Ela estava começando a fazer umas coisas e, enfim, ela tá voando aí, então ela é com certeza uma referência para mim, assim. Tem uma roteirista que chama Thaís Berbe, também uma mulher preta que, poxa, também é uma referência para mim, assim, de roteirista, enfim, de pensar a história e tudo mais. Eu tenho começado a estudar, né, um cineasta preto que chama Zósimo Bubu, que é um cara que, sei lá, da década de 60, sabe, assim, 70, o cara foi um cara foda pro cinema brasileiro, assim, e muita gente não conhece. E ele fez muitos filmes, muitas coisas muito importantes, assim, pro cinema brasileiro. E eu acho que eu também me inspiro nas pessoas que estão à minha volta, assim, também, e que estão fazendo audiovisual, seja cinema, seja internet, seja clipe, seja, né, que estão aí no rolê e estão correndo com coisas e tentando seu lugar ao sol dentro disso, assim. Acho que essas são algumas das pessoas que eu gosto de... Tem a Joyce Prado também, que é uma diretora que também Desconheço. ela faz bastante os clipes da Lued Luna, assim, fez muitos clipes da Lued, assim. E muito engraçado, porque um dia eu a conheci, assim, fiquei conversando com ela, assim, foi muito legal, essa pessoa super bacana. Foi muito legal e é da hora você conhecer as pessoas que você admira, assim, né? Mas- Tipo, saber que a pessoa... Enfim, elas trazem questões também sobre o cinema negro, sobre a questão da mulher e tudo mais. Então, eu curto bastante, assim, né? Eu tô numa pira, assim, muito de documentário, eu acho, de Adoro. fazer, né? Eu fiz um documentário no ano passado sobre cabelo negro, sobre cabelo crespo. Tô na produção de um documentário também. Então, eu tô um pouco nessa pira aí de documentário, tenho assistido bastante coisa. Eu gosto, acho que eu sempre gostei, na verdade, assim. E eu acho que tem uma questão também que, para minha realidade atual, é o que eu tô conseguindo fazer, assim, a gente consegue fazer com baixo orçamento. Se a gente for pensar, fazer cinema no Brasil é bem difícil, né? Imagine, ainda mais pra gente que mora na periferia, que, né, que é preto, que é mãe, enfim, que é favelado. É foda. Então, eu tenho estudado bastante, né, documentário, assim, é um negócio que eu tenho curtido contar histórias de uma forma mais documental do que ficcional, né? Não que eu não goste de fazer ficção, que é muito legal também, mas eu acho que no momento eu tô mais nessa pira do documentário mesmo. Então, acho que essas são um pouco das minhas referências, assim, das coisas que eu tenho visto, né? Fora, assim, sei lá, coisas clássicas que você precisa assistir, de documentário brasileiro, né? Eduardo Coutinho, essa galera aí que é, que é tipo o básico que você precisa saber, assim, para quem tá nesse rolê, assim. Acho que E eu achei, assim, interessante que você traz também bastante referência de pessoas que estão perto, né? Pensando na questão da maternidade, a maternidade é muito, às vezes, o momento de uma caminhada que fica só a mãe e a criança, né? Então, ter pessoas perto que são referências, tipo, é realmente muito importante também. é. E pessoas E, que estão próximo, né? Tipo, que não é na então, periferia, Uhum. né? tem, Aquela, tá, tipo, você aquela vê, coisa né, ali, tipo, não é aquela coisa do ídolo, da pessoa então, que tá descolado ali de você. exato. E para a gente finalizando, você tem algum projeto futuro, alguma coisa para esse ano, algo também que você queira abordar, alguma reflexão para a gente ir finalizando? Eu tô começando a fazer a produção de um filme aí com um grande amigo meu, uma bicha não binária, que é a bicha da Zona Urbana, Aurélio, um amigaço meu. A gente tá começando a fazer a produção desse filme aí, que eu não vou dar spoiler por enquanto, porque ele tá bem
embrionário ainda, mas que já era algo que eu já queria fazer há um tempo, quando conheci, assim, a Aurélio é baiana de Maracatu, que é um personagem do maracatu, assim, né? E aí isso me encantou muito, assim, porque ele vira outra pessoa quando ele tá de baiana, assim. E eu ouvindo falar, e, enfim, achei muito interessante, assim, apesar de eu não ser do maracatu, não colar tanto, assim, mas é sempre muito bom, é sempre muito gostoso ir no ensaio e ver, é sempre muito massa. E essas figuras, né, da Baiana Rica, assim, são sempre muito interessantes. Isso me chama atenção. Então, é um tema aí que a gente está conversando e estamos conversando para fazer essa produção ainda, mas ainda está bem embrionário. Não sei se vai ser para esse ano, porque eu quero fazer algo bem redondinho, assim. E filme, ele demora um pouco para ser feito, né? Se você for pegar na história, aí tem filme que demorou 5 anos para ficar pronto, porque realmente é uma obra que necessita não só de lapidação, né, do tema, do roteiro, né, disso, assim, mas, como eu falei, é difícil fazer cinema no Brasil, né? Então, você precisa de um financiamento, você precisa correr atrás de edital, você precisa fazer. E então a gente decidiu que acho que talvez para esse ano ele não rode, talvez a gente não rode esse ano ainda, não sei. É uma coisa que a gente está conversando, talvez seja para o ano que vem, assim, mais que a gente esteja mais bem estruturado e tá correndo para fazer isso aí, assim. Que mais? Eu acho que por enquanto é isso, assim, acho que é o que mais tá em vista. Apenas um filme, só isso. É. Da hora, obrigada, viu, por aceitar o convite, por passar esse tempinho aqui com a gente. A gente vai se ver na live, né, daqui um tempinho. E só queria agradecer muito a você por compartilhar um pouquinho da sua vivência aqui com a gente. A gente sempre se trombava, mas, né, nunca conseguia sentar para conversar, Sim. para falar sobre a vida, assim. Então, muito obrigada e Eu até a que próxima, agradeço. viu? Muito Eu que sucesso aí. agradeço, muito obrigada por vocês terem me chamado. Fiquei bem lisonjeada quando vocês me chamaram, assim, acho que é muito legal estar falando desses assuntos, enfim, e trazer um pouco da minha vivência, né, da minha experiência enquanto mãe, mulher, e, enfim, e tentando aí ser produtora audiovisual no Brasil, assim. Sim. Então, enfim, realizadora, né? Então, muito bacana falar sobre isso, assim, sempre é muito bom quando abre esses espaços para gente conversar. É a gente que fica, né, por você É. aceitar, porque a gente sempre fica tipo, ai, nossa, que da hora, vai ser ela aceitou, vai dar certo, porque a gente às vezes nunca sabe, né, mas sempre tem uma referência perto da gente, como você tinha falado, né? É, Então, pensando em pessoas assim que faz o corre acontecer, então você, o Jesus, tipo, sempre vem assim na cabeça, sabe? Mas a gente sempre fala assim, ah, eles têm uma agenda lotada e tal, mas vamos tentar, vamos chamar, vamos imagina, ver como é que tá, né? minha agenda é com as minhas filhas. Mas é uma agendona. É É, uma agendona e tanto, né? É é. isso. Então, eu também queria agradecer, Ingrid, por você estar aqui com a gente conversando hoje. Estava esperando já o momento que a gente pudesse conversar com você. E também queria agradecer a audiência de todo mundo aí que escutou. Fiquem ligados nos próximos. Siga a gente nas redes sociais. Sintam-se livres para mandarem mensagens, sugestões, nomes para entrevistas. E até a próxima.